Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. A cada dia você vai viver rompendo em fé, Gi? Sim. Ops! Nossa. Aconteceu um acidente. Caiu minha caneta aqui em cima dentro do meu chá. Chega pra lá. Glória a Deus. Hoje a Gi não está digitalmente, mas ela está fisicamente. Vai aparecer só uma banda aqui. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém. Mas aí a gente parte para essa frase. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. O que você entende nisso aí, Gi? Que ele é bom até no tempo ruim. Não só no bom. Nas coisas ruins também. Nas coisas ruins ele também continua sendo bom. Ele nunca vai mudar. Sempre, né? Tem um texto que eu quero ler aqui. Está lá em Mateus 7. Texto famoso. Tá a partir do verso 7. Diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Por que você virou a câmera? É porque tava aparecendo nem eu nem você. Não, Deixa assim, quando eu for falar eu Porque apareço. a gente é o seguinte, ó, é metade um, metade o outro. Não. Nós somos assim, ó, metade um, metade outro. Mas enfim, esse texto aqui fala de algo que muitas vezes a gente já cansou de ouvir isso na igreja. A gente já cansou de passar por campanhas de determinada situação, campanha de oração, campanha da cura, campanha não sei mais do que. Campanha.
Eu me lembro uma vez, eu estava em Goiânia até, e passei de frente a uma loja de produtos, não quero chamar produtos evangélicos porque não existe isso. Produto do evangelho somos nós em Cristo. Nós somos produto do evangelho. Aqueles os que creem são produtos do evangelho, tá? Então, quando chama produto evangélico, você já tem que levantar sua antena e chutar aquilo que é macumba. Então, quando eu passei em frente a uma loja de venda de indulgência, eu vi uma coisa que me escandalizou. Eram vários materiais para que igrejas pudessem comprar no intuito de campanhas específicas. Por exemplo, eu quero uma campanha para tal. Já tinha um material pronto a ser vendido para fazer aquela campanha. Eram envelopes que poderiam ser até personalizados, eram objetos, era um monte de coisa. Nada mais é do que indulgência. Creia você ou não, se escandalize ou não. E o que eu falo da verdade, não tem nada que vai me impedir de dizer a verdade, eu vou continuar fazendo. Então o que acontece é isso, eu não estou aqui também para agradar ninguém, eu estou aqui para falar o que Deus me inspira. É o único que me importa agradar. Mas, assim como o que Deus me inspira, e que a minha importância é agradar ao Pai, Jesus também fazia isso. Porque agradar ao Pai, eu estaria falando da verdade para você. Jesus fez isso. Ele estava falando da verdade para você, para mim, para Gi, para nossa família, para o mundo. É isso que ele estava fazendo. E nesse texto aqui em específico, final de estudo, mas eu quero falar acerca do texto. O texto está falando isso, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Estava falando isso, não era para a igreja hoje de Cristo. Ele estava falando isso para os judeus, que não criam nele, que não sabiam como ter as coisas de Deus, que achavam que a miséria estava disponibilizada para todo mundo aí, porque Deus bastava. Então, no contexto até, no final, ele diz assim, porque esta é a lei e os profetas. Então, era assim que funcionava com os judeus, mas a realidade em Cristo é outra. Porque quando ele diz está consumado, está tudo feito, está tudo pronto. Queira você ou não. Acontece que a gente fica tentando, a gente aprendeu durante séculos, milênios, a gente aprendeu errado. A gente aprendeu a orar convencendo Deus de determinada situação. Convencer Deus de uma cura. Convencer Deus de que eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. Convencer Deus de que o processo que eu tenho na justiça precisa ser liberado e ganho, sei lá o quê. A gente tem orado para convencer Deus. Imagina o seguinte, fazer uma campanha, 21 dias de jejum de Daniel para acontecer milagres. Cara, que coisa mais sem nexo, não tem nada a ver isso. Desculpa dizer, mas eu já fiz isso. Hoje eu tenho vergonha disso. Eu fazia, mas eu odiava. A Gi fazia e odiava. Eu internamente queria me convencer de que não era, que odiar seria um pecado para mim, odiar isso. Mas hoje eu estou vendo que eu sinto vergonha de ter feito essas coisas. Porque se eu entendesse, como eu entendo hoje, o que é a nova aliança, eu não tinha perdido meu tempo com coisa vã. Exatamente. Totalmente vã. Eu estava fazendo uma dieta forçada. E colocando a culpa em Deus para a minha dieta forçada. É isso que acontecia. De fato acontecia. Em um mês eu emagrecia 10 quilos. 5 quilos era o mínimo. Em uma semana eu estava perdendo 5 quilos. Era uma desculpa que eu estava arrumando a Bíblia, ou a palavra... A Bíblia não, a Velha Aliança, com base num texto de uma Velha Aliança, com base numa atitude de um homem que até então, quando você tem os olhos da Nova Aliança, você consegue entender o que ele fez. Não foi o jejum que moveu. O jejum, ele chegou para o corpo dele e falou o seguinte, ei, corpício, quem manda sou eu.
Eu vou te sacrificar para você entender que quem manda sou eu. E aí você se enche do Espírito e fala, epa, não é meu corpo que manda em mim, mas os meus olhos da fé, pela fé eu creio, pela fé eu vou entrar naquela fornalha lá e não vou ser queimado, pela fé eu vou entrar na jaula dos leões e os leões vão me lamber, vão querer brincar comigo. É isso que acontece. É a gente determinar que não é o que os nossos olhos estão vendo que é a fé que a gente vive. Porque isso não é fé. Em Hebreus fala exatamente o que é fé, nós vamos chegar lá na frente que eu quero falar. Que eu tenho falado já diariamente, mas vale a gente reforçar para trazer o contexto daquilo que eu tenho falado. Então isso aqui está remetendo a isso. Há pessoas que viam com os olhos naturais e não com os olhos da fé, porque não conseguiam enxergar o contexto. Não conseguiam enxergar a mensagem que Daniel estava dando naquela ocasião. Sabe? Não é o martírio. Existem vários filmes, tem um, por exemplo, O Nome da Rosa, um filme muito bom que fala de uns problemas que a igreja enfrentava no passado. E tem mostra o caso de um padre lá que se martiriza porque estava pecando, estava achando que estava pecando, de fato estava, sei lá, não me recordo muito bem, mas ele entrava para dentro do quarto, eu me lembro disso, que ele ficava se chibatando, assim, ó, se martirizando. Cara, para com isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele, mano. Cuidar dele é em todo geral. Você está fedendo? Vai cuidar, porque o templo tem que estar cheiroso. Entendeu? Você está sujo, vai tomar banho, porque o templo tem que estar limpo. A parte externa tem que estar bem apresentável. Isso faz parte. Está com mau hálito, vai cuidar da sua boquinha. Porque de que adianta você chegar, você está cheio de boas intenções, cheio do Espírito, vai abrir a boca para falar, para aconselhar alguém, para dizer que ama alguém, e está saindo uma carniça da sua boca. Ninguém vai querer ficar perto de você, macho. Então a gente tem que ter sabedoria, cuidar do templo. Isso é importante. Eu não vou só escovar os dentes na hora que eu vou dar um beijinho na minha querida. Não, eu tenho que estar com a minha boquinha cheirosinha o tempo inteiro. Né, amor? Isso faz parte da vida. Preservar, ter cuidado com o outro. E o teu templo, a sua vida, o que você significa, você precisa de fato exercer isso. Eu significo que eu sou um espírito, estou linkado no céu. Maravilha. Mas isso aqui tudo é o templo do Espírito e eu tenho que cuidar dele. Né? E o que a gente tem feito para isso? Amanhã a gente já vai tomar uma decisão. Nós tomamos a decisão de acordar mais cedo do que o habitual para não ter desculpa de, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer determinada situação. É só acordar mais cedo. A gente tá, o tempo que a gente está dormindo, parado, estou descansando. Cria tempo, ali tem um tempo, dá para ajustar, dá para descansar menos. Então, assim, não existe desculpa. Desculpa é um prato cheio para quem não faz nada, né? Tem uma frase melhor, qual que é da desculpa? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada, exatamente. Então, enfim, desculpa. A gente tem um amigo pessoal, que eu não considero nem amigo, é irmão, o apelido dele é Desculpinha. Mas não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com isso. Ele é um homem muito trabalhador, super família, um cara com um coração imenso, ama Deus e todo mundo. Acho que é porque ele não sabia falar não, né? Mas ele não sabe falar não. Ele e a gente apelidou ele de Desculpinha. Ele ficava sem graça, mas não falava porque, não. Assim, ele marcava uma coisa com todo mundo no mesmo horário, no mesmo dia. Ele não falava não. E aí ele simplesmente não ia em nenhuma. E aí a gente falava com ele, não, é que Gabrielzinho tá com a garganta doendo. Então assim, ele criava umas desculpas para os nãos que ele não sabia dar e a gente apelidou ele de Desculpinha. Por isso, mas assim, na verdade ele é um homem trabalhador e cheio da graça. Eu vejo a graça de Deus na vida do Alexandre, você sabia disso? Não era para falar o nome, né? Mas falei. Eu vejo a graça de Deus. Ele é uma graça. Caramba, não tem quem não se encante com ele. Eu me lembro uma vez que ele trabalhava para uma grande empresa e a gente fez um negócio junto. Apresentei ele numa superintendência do banco e tal. E foi bom.
a gerente que estava lá tomando conta do processo, ela veio elogiar ele para mim assim de uma forma, nossa, que cara organizado, que letra é aquela? Lembra da letra dele? Eu desde criança eu me lembro da letra dele daquele jeito. Nossa, que letra é aquela? Meu Deus, que organização! E tinha tudo na mão, fácil para apresentar. Quem me dera se todas as empresas fossem assim, eu nunca esqueci disso. E na verdade eu nunca falei para ele. Então, na verdade eu nunca falei para ele, né? Mas assim, ele foi extremamente elogiado pela forma que ele é. Ele é cuidadoso. O Alexandre, ele sempre foi um cara cheiroso. Não quando criança. Mas depois de... Mas depois de uma certa idade, ele foi cuidadoso, cheiroso, andava bem arrumado, anda até hoje, né? E isso é legal nele, mas o que mais importa no Alexandre é o coração dele, que a gente conhece, que é um coração extremamente amoroso. Caramba, como eu amo ele. E isso é bacana, a gente perceber isso. A gente precisa cuidar de nós mesmos, do nosso espírito, sabe? Arranjar tempo para as coisas. A gente tem que arrumar. Principalmente tempo não somente para nós, que é fundamental, mas tempo para as pessoas. Se eu estou atolado no trabalho, que eu não tenho tempo para minha esposa, está errado. Que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, está errado. Que eu não tenho tempo para me relacionar com Deus, está extremamente errado, porque o relacionamento com Deus não é um momento que você tem que parar tudo, ele tem que ser constante. Isso também a gente aprendeu errado. Isso vira loucura, porque a partir do momento que você não tem esse relacionamento constante, tem alguma coisa errada. Você está distante de Deus. Pum. Entende? É muito sério. Se eu tenho que parar tudo para fazer uma oração, se eu entendo nesse sentido, cara, tá errado. O seu relacionamento é instantâneo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Se a gente está assentado, a gente está junto. Como é que eu tenho que pensar nisso? Se eu penso nisso, nossa, eu preciso arrumar um tempo, mas eu estou sem tempo para parar para orar. Ei, esse parar para orar, cara, tá errado, não é assim. Geralmente, quando para essa oração, é só petição, né? Claro! E eu quero falar sobre isso que a gente está dizendo aqui, sobre essa questão de petição. Então, esse lance aqui que Jesus está falando em Mateus 7, estava justamente para os judeus que estavam ali lutando contra uma incredulidade, uma religiosidade, eles não entendiam o que ele estava falando. Até a gente falou ontem sobre isso com as crianças, né? E caraca! E aí mais à frente ele completa assim, ó, no 15, ó, no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Caraca! Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então se você for pensar aqui, ó, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente tem que olhar realmente para o que a gente está ouvindo. Aqui no caso os judeus estavam ouvindo quem? Os superiores, os principais dos sacerdotes, que falavam acerca da lei e criavam coisas acima ainda. Tem uma passagem que a gente leu em João que fala o seguinte, que Jesus confronta eles assim, ó. Ele falando que ele tinha vindo do pai e tal, e os judeus falavam assim, mas nosso pai é Abraão, nós viemos de Abraão. E aí Jesus vai e fala assim, se vocês viessem de Abraão, de fato, se vocês fossem filhos de Abraão, de fato, vocês não iam querer me matar. Porque Abraão não ia fazer isso. Seriam como ele, né? Seriam como ele, exatamente. Olha como é profundo o que Jesus disse. E aí a gente vê que a religiosidade vem e mascara tudo aquilo que Deus fez e criou e deu para o homem. A religião vem e pá, não é assim que tem que fazer. E cria um monte de método. Aí é que vem isso aqui, ó, lobos roubadores. A religião nada mais é do que um lobo roubador. Acho que o primeiro método que a religião coloca na vida da gente para conseguir tudo o outro é nos intitular de pecadores. Porque você se sente pecador, você vai fazer tudo o que aquela pessoa está manobrando. Exatamente. Eternos pecadores. A partir do momento que você parte para o princípio dessa palavra, se eu não me engano é Romanos 3, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas você enxerga somente esse trecho, não lê o que está antes nem o que está depois, você fica preso, que é o que a religião está te fazendo.
A religião está te chamando o tempo todo de pecador, está tornando isso um sofisma. Eu já falei sobre o sofisma. São mentiras que, ditas repetidamente, se tornam verdades. Entende? Se tornam verdades para você, ou para quem quer que aceite isso, mas que na verdade é uma mentira. Então, quando a gente pega o texto e lê daqui e aqui, o contexto todo, você não vai tirar um trecho e tomar isso como uma verdade para a sua vida. É muito fácil. A Bíblia está cheia disso. Lá em Atos, capítulo 16, por exemplo, tem um texto famoso, que eu vou chegar lá. Tem um texto famoso que diz assim, ó. Todo mundo conhece, né? 16, está aqui. Todo mundo conhece, que é o seguinte. Aliás, é Filipenses. Confundi, está aqui. É Filipenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Pronto. E aí a pessoa grava isso aqui. Mas tá, e usa isso. O próprio nosso presidente, ele usa um texto que está em João, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Beleza? Ele tá certo? Tá certo. Em tudo. Não somente para o que ele quer trazer para o cunho da política. Que ele quer dizer o seguinte, que os políticos vivem mentindo para justificar os seus roubos. Então, ele vem tentar mostrar que a verdade é não roubar, que esses caras estão roubando por isso que não está fazendo, que todo o recurso financeiro provindo de impostos dá para fazer as coisas, dá para pagar a saúde, dá para construir as estradas, dá para fazer. É isso que ele está mostrando como verdade. Agora, no contexto da palavra, é muito além disso. Então a gente precisa pegar a frase que a gente sai dizendo por aí, mas peraí, vamos ver o contexto. É como, por exemplo, todo mundo é filho de Deus. Se você for para a palavra, você vai entender quem são verdadeiramente os filhos de Deus. Não é todo mundo, não. Eu discordo e bato na tecla e provo que não é. Mas deixa essa aí para fritar. Mas vamos voltar para cá. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui foi uma frase muito dita por uma tia que eu amava muito, que faleceu. Mas, vamos voltar para o contexto. Paulo, aqui, no verso 12, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo aqui? Que a graça do Senhor, depois que veio, ele também soube glorificar, porque muitas vezes a gente quer falar o que eu perguntei para a Gi no começo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E foi exatamente o que ela disse. Ele é bom tanto nos momentos ruins que a gente está passando, ou que possa vir passar, como nos momentos bons. E Paulo está dizendo justamente isso. Ele teve a experiência de todas as circunstâncias. Tanto como estar humilhado, como ser honrado. Como estar em miséria, como ser abastado. Paulo dizia isso. Mas que em todos os momentos, sejam ruins ou bons, ele estava louvando a Deus. Vamos ver um texto aqui? Olha só, está em Atos capítulo 16, verso 23, eu vou ler aqui, ó. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam alegres? Eles estavam tristes? Aqui não está dizendo nada disso. Mas a gente sabe que
quem tem o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é a alegria. E a palavra diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, porque Ele é bom. E aqui, eles lembravam disso o tempo todo. Falar, ei, por que a gente está preso? Se a gente voltar no contexto, como eu sempre falo, se a gente voltar no contexto, sabe por que eles foram presos? Porque eles chegaram numa cidade, que era um lugar de adoração, até de oração, inclusive. E aí eles viram que havia uma jovem lá que estava possessa por um espírito adivinhador. Era assim que chamava, como se fosse um vidente hoje. E aí, eles estavam andando por ali, né? E olha só, o que diz aqui, Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, assim, ela trabalhava para alguém. É como se fosse um pai ou uma mãe que está em estado de miséria e coloca os filhos para pedir dinheiro no semáforo. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Epa, olha só o que ela falou, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Puf! Ali prova que ela estava com um espírito possesso, porque o diabo conhece, os demônios também. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, já estava insuportando aquilo, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E aí depois vem o verso que eu falei, os versos que eu falei que eles foram presos, né? Então, assim, eles quebraram ali as pernas de uma enganação. E haviam pessoas que estavam sobrevivendo daquilo. E em seguida, vem os romanos e falam isso aí, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Sabe o que tem acontecido? Tem muita gente falando acerca da nova aliança por aí e está não literalmente levando a açoitada, mas virtualmente, imaginativamente ou por escritas, levando açoitadas porque está mostrando a verdade para a galera e está quebrando as pernas da religião. Entende? Está acontecendo a mesma coisa que acontecia aqui. Porque por muitos anos a religião enganou você, dizendo que você era obrigado a dar um dízimo para ser próspero. Se você não desse o dízimo, o devorador ia comer o seu dinheiro, ia comer as suas finanças. E que através do dízimo estava sendo repreendido o devorador. Ah, que palhaçada. E aí, você ficava preso nisso aqui. Não entendia que nova aliança se trata de generosidade. Não é lei, é generosidade. Aí você olha para dentro da sua casa, você está tirando da boca dos seus filhos para poder sustentar prédio. Tem alguma coisa errada. Enfim, não quero entrar nesse detalhe. Cada um que cuide do estudo, do empenho, do saber que vem diante de Deus, que está disponível na palavra para cada um. Não quero entrar nesse mérito. Mas, enfim, estou dizendo o que acontecia naquela época e o que ainda acontece. Exatamente. Engraçado que a Bíblia sempre nos mostra algo que era lá há muitos anos, milênios atrás, muitas vezes até na época antes de Cristo, que perdura. Ela é atemporal, né? A Bíblia é atemporal, exatamente. É o livro mais vendido e sempre vai ser.
E o Joel falou uma coisa que eu achei muito legal, que é o único livro que vem com o autor. Exato. Né? É o único livro que o autor tá junto, sempre te explicando, te orientando. Cara, é sinistro, mas é muito doido isso. É viva mesmo. É massa, é massa. Então aqui eles mostraram essa situação de viver o louvor, né? O declarar que Deus é bom o tempo todo e todo tempo todo Deus é bom nesse momento. Eles louvavam, imagina, cara, você louvar. Eu estava fazendo um desenho aqui, olha que giro. Eu vi esse desenho, o que era isso? Supostamente é uma balança. Não, dá pra perceber. De um lado da balança, a balança precisa estar equilibrada. Deixa eu mostrar aqui. Será que vai dar para ver? Talvez a letra de médico não. A balança. Aqui desse lado, deixa eu explicar. Aqui desse lado eu coloquei o quê? A fé. Só que essa balança tem que estar equilibrada. No desenho necessariamente não está equilibrado. Mas aqui é a fé. E aqui do lado eu tenho que ter várias coisas. Lê aí que está de contrário. Várias coisas, ações de graça, louvores, brados de vitória, alegria, tudo isso tem que estar equilibrando a fé. Então, quando ele diz no texto, a gente leu aqui no batei, batei, beleza, eu li o batei, batei, batei. E eu entendi que aquilo não é para mim, aquilo é para religião, que não enxerga o que Deus quer. Aí a gente passa para Filipenses 4, que diz o seguinte, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se eu quiser parar aqui, eu posso parar. O restante diz o seguinte. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quando eu entendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo, eu entendo que eu não devo andar em ansiedade alguma. Porque as minhas orações diante de Deus, claro, vai haver, as minhas petições vão estar todas na cruz, tá? A minha súplica vai estar na cruz, e com ações de graça, com isso tudo, tá com ação de graça, ela deve existir. Eu tenho que ter louvores nos meus lábios de brados de vitória. Quando a gente passa lá para Hebreus 11, tá aqui até fácil de abrir, porque toda hora eu abro. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos é uma coisa, é uma evidência. Fato é uma evidência que se não vê. Lembra que uma vez a gente estava conversando com uma pessoa, falando sobre evidências de um crime, de alguém? A pessoa falou assim, não tem fato, tem evidência. Evidência é uma coisa concreta. Entende? Então, assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, eu tenho certeza disso. Que não vai faltar provisão para eu ser generoso. E a convicção de fatos que eu não vejo. Então, eu tenho a certeza disso, sabe o que eu faço? Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza, é um fato. Eu começo a cantar alegria por isso. Yes! O povo lá ao redor de Jericó estavam bradando, gritando, antes da muralha romper. Por que eles não bradaram só depois? Porque era fé. A fé tem que vir antes. Se a gente for passar para a velha aliança e ver como que Deus estava ensinando a gente a agir, quando ele falava assim, para Gideão, vai lá, só com esse pouquinho de gente aí, que eu já vi quem são, era micharia de gente, pouca gente, juntou uma galera, aí Deus falou assim, o coração desse povo não está tão bom não, aí mandou ajoelhar todo mundo para beber água, mandou beber água no lago, no poço, e aí na hora que bebeu água, ele viu que tinha gente que abaixava igual um cachorro, igual bicho para lamber a água. Mas teve uns que ficaram olhando, pegaram a água, olhando, que estava atento. Falou, não, quero que separar isso. E era minoria, era muitos mil, sobraram 300. Isso aqui, sobraram 300, era 300 só os que simplesmente, fizeram isso. Eles não abaixaram igual cachorro. E aí o que acontece? Separou esses, beleza, é esses que eu quero. Aos olhos
da religião aos olhos da nossa própria carne, a gente vai olhar e falar, putz, é pouquíssima pessoa para uma multidão que a gente vai combater. Em número não dá. Não é real, a gente não conquista. E pelos olhos da fé, Deus fala o seguinte, só vai. Separa, que eu separei quem eu queria, agora vai. E marcha, e canta. E eles entraram num vale, só que aquilo, a marcha, o próprio tilintar da água ali já começou a ecoar. E falou, caramba, esse povo é muito. Começou a ecoar nos ouvidos deles, do inimigo. Sabe? E aquilo foi, sabe, ecoando, e aquilo foi... E eles começaram a pisar no chão e marchar e gritar. Esse brado ecoou e eles falaram, é muita gente, vamos cascar fora. Sai que aí, esquadrão, é chapa quente. Pá, sai da frente. Era tipo isso. Era tipo isso. Entendeu? A hora que ecoava aquilo ali, nego corria, velho. Nego corria porque o negócio era tenso. Era tenso, o negócio era tenso. Então, vamos vazar que a gente pra caramba, vamos ser trucidados. Então aqui, ó, a gente tem que ver que Deus é sábio de uma forma que ele fala, gente, brado de vitória, ações de graça, louvores, vestes de alegria. Sabe por quê? Porque a vitória já existe. Então quando ele fala assim, ó, não andeis ansiosos, eu já venci o mundo. Ei, glória a Deus. Yes. Sim, já conquistei, já deu certo. Vou visitar um cliente para prospectar. Já canta vitória, meu mano, porque já ganhou. Você já está no caminho. Canta mesmo a vitória. Sabe, o mundo costuma dizer o seguinte, eu não devo cantar a vitória antes do tempo. Ei, Deus fala o contrário de que o mundo diz. Cante sim a vitória. Porque não é antes do tempo, ela já é um fato, é uma convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Você espera esse grande cliente? Cante a vitória, porque ele é seu, pela fé. E aí você vai chegar lá. Cante a vitória antes. Yes! Obrigado, Deus. Isso é ação de graça. Sim. Precisa de um aumento de salário? Pede. Precisa. Pede. E acredita. Pede nesse sentido. Vai pedir por seu chefe. Mas antes, cante a vitória. Glória a Deus. Eu conquistei. Eu conquistei esse salário, esse aumento de salário. Ele é meu. Pela fé. Eu já estou vendo. É a convicção de um fato que eu não estou vendo. Isso é fé. E eu canto a vitória disso. E depois é só comemorar mais ainda. É comemorar aquilo que a gente já comemorou antes. É só estender a festa, na verdade, né? A gente só está prolongando, estendendo a festa, tá? A gente pode ver que o real sentido da Páscoa era uma festa de comemorar a liberdade. A liberdade do povo do Egito. E ela foi estendida. Aconteceu a liberdade. E a gente comemora todos os anos, a gente está estendendo a liberdade. A festa da liberdade. A festa da alegria. É isso que eu quero deixar como mensagem. Tá? Então, entenda o seguinte. Eu posso ter um problema, eu posso criar um problema. Mas pela fé, eu crio o problema e resolvo ele. E ele vira um sucesso. Né, Gi? É. Quer falar mais alguma coisa? Não. Quero finalizar só com um texto aqui, que está lá em Gênesis 31. É um texto famoso em que Raquel clamava por um filho. Estava desesperada. Naquela época era vergonhoso uma mulher não ter filho. A própria Sara ficava muito chateada porque ela não podia ter filho. O pessoal zombava, né? E assim, era usado como chacota, era motivo de chacota não ter filho, a mulher não ter filho. E aí era literalmente assim, não presta nem para ter filho. Não presta para nada. Porque naquela época ainda era pior, a gente sabe. Mas era isso, não presta nem para ter filho. De que presta? Qual o valor? Então acontecia muito isso. E Raquel estava desesperada por um filho, né? E lá em Isaías tem um texto famoso que fala: cante, ó estéril, você que nunca concebeu, que nunca deu à luz. Olha só. E é isso.
que a gente tem que fazer? A gente tem que cantar, porque você vai dar à luz, não é uma criança, você vai dar à luz a um negócio, você vai dar à luz a uma ideia, você vai dar à luz a um grande propósito na sua vida, um projeto grandioso na sua vida, seja o que for, uma casa que você tanto sonha. Cante a vitória dessa casa. Entende? É isso que tem que ser, é isso que a gente tem que enxergar. Tá? Que não seja para nós, Deus não está falando para você assim, ó, vem estéreo, eu te conforto, vem cá, pobrezinha dessa estéreo. Não é isso que ele está falando, ele está falando para você cantar. Você, estéreo, cante para que você dê a luz, porque a luz existe. Basta você fazer como Deus te ensinou, lá no Gênesis, ele falou assim, ó, haja luz e houve luz. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Semelhança não quer dizer igual. Todas as árvores, eu falei hoje de manhã aqui com a Gi conversando, todas as árvores têm o mesmo princípio. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Todas as árvores frutíferas têm o mesmo sentido. Eu tenho macieira, eu tenho kiwi, eu tenho jabuticabeira, eu tenho limoeiro, tenho bananeira, e aí vai, por aí vai, mas todas elas são o mesmo sentido, todas elas são criação de Deus, mas fazem a mesma coisa, mas são diferentes, tem um sabor diferente, tem um cheiro diferente, mas fazem a mesma coisa, aquilo que Deus fez, construiu, instituiu para que elas façam. Assim somos nós, criaturas de Deus, que nascemos para resplandecer o que Ele nos ensinou. Então, faça haver luz onde quer que precisa de luz, porque a luz habita em você. Deus, Jesus falou para você, vós sois a luz do mundo. Fique com essa, Deus te abençoe, faça um dia excelente. Amo você, minha preciosa. Olha as cenas amorosas, um horário inapropriado. Nice. Opa.